Escuta. E nesse momento, você que está aqui, aleluia, preste bastante atenção. Agora, um detalhe que eu queria dizer para vocês. Todo ano, de ano em ano, Ana subia para ver o seu filho. Aquela criança não ficou abandonada dentro daquele templo, não. Ela tinha o amparo de Eli, ela tinha os cuidados dos criados de Eli e também tinha a visitação anual da mãe. Todo ano ela subia. Agora eu quero que você viva comigo essa fase, porque Deus falou no meu coração que quer falar ao teu coração, poderosamente. Escuta. Quando a criança começa, aleluia, a ser cuidada lá dentro, quando ela começa a dar os seus primeiros passos, e quando ela chega ao entendimento, é explicado para ela que a mãe dela estava lá na cidade e ele estava no templo, porque ele seria o futuro profeta da nação. Ele foi cuidado, aleluia, com todo carinho, com todo carinho, com todo carinho e, aleluia, com todos os cuidados para poder crescer sendo orientado por Deus, pelo profeta Eli e por todos que estavam ali. Escuta isso. De repente, de ano em ano, Ana sobe junto com o teu esposo para ver o menino. Agora eu quero que você medite comigo algumas fases que provavelmente aconteceu. Imagina só, aleluia, a fase dele perdendo os dentinhos de leite e começando a ter os dentes normais. E a mãe chega. Oi Samuel, como é que você tá? Mamãe! E dá aquele abraço gostoso. Mamãe, olha, meus dentes estão caindo. Eu tô banguela. E eles dão risada. Eu quero que você imagine isso. Ele mostra aquela janelinha, né? A mãe abraça, traz algo que ele gosta de comer. Um momento de visitação. De repente ela desce. Aí imagina a despedida. Mamãe, ano que vem você vem? E ela fala, sim, eu vou vir, filho. O papai também, o Cana, abraça ele, beija ele. Daqui a pouco passa outro ano, aí vem de novo. E quando ela encontra Samuel, Samuel já está um pouco maior. Está mais esperto, está mais ligeiro. E ela fala, nossa, você está forte. Você está crescendo. E eles se abraçam e contam o que aconteceu durante aquele ano. Ela vai passando para ele o que aconteceu e ele também vai falando, olha, eu vi o sacerdote cuidando da chama que não pode se apagar. Mamãe, eu entendi a respeito dos pergaminhos, da palavra. Mãe, sabe que tem uma caixa dourada lá no fundo, num lugar chamado Santo dos Santos? Só que eu não posso entrar lá, mãe. Ainda eu não posso. Mas tem uma caixa lá e disse o profeta que é a presença de Deus. Mãe, eu não sabia que Deus estava tão perto da gente assim. E ali eles começam a trocar conversa, vão falando. Passa-se mais um ano. E nisso tem mais trocas de ideias. No outro ano, Ana aparece já com buchão. Porque ela não teve só Samuel. Depois disso, Deus abriu a madre dela. E ela, 3 meninos e 2 meninas. Ela teve 5 filhos. Imagina cada ano aquela escadinha. E Samuel olhando, falando assim. O Samuel já rapazinho, né? Mas mãe, você tá grávida? De novo? Mais um irmãozinho? Ele vai vir para cá pro templo também? Não, esse vai ficar com a gente. Mas ele vai vir visitar vocês. Quem disse que servir a Deus vai separar vocês da sua família? Quem disse se você adorar o Senhor, você vai ficar distante da tua casa? Porque tinha momentos também que Samuel era liberado para poder descer lá na casa da mãe. Talvez almoçar com a mãe, jantar com a mãe. E existiu muitas fases que a Bíblia não relata. Louvado seja Deus. Está entendendo? E de repente, chega um momento em que Ana sobe com Eucana. E quando chega no templo, Samuel tem uma surpresa para passar para ela. E a surpresa é, mãe, eu estava no meu quarto. E de repente, mãe, eu ouvi a voz de Deus soar dentro do meu quarto, me chamando pelo nome. Eu não entendi de começo, só que quando eu chamou, eu pensei que era o sacerdote Eli. E fui correndo, louvado seja Deus, para ver se ele estava me chamando. E ele me orientou, mãe, que era para dizer, fala que o teu servo ouve.
E eu voltei para o quarto, mãe. De repente, a voz soou de novo. E eu ouvi o que Deus tinha para falar, porque eu falei, fala porque teu servo ouve. Imagina agora a alegria do coração de Ana, vendo que Deus escolheu Samuel para ser o profeta que ela tinha prometido para ele. A criança amada que desmamou agora estava sendo alimentada pela palavra de Deus. Mãe, só que foi difícil. O que foi? Eu tive que trazer minha primeira profecia, foi justamente contra o sacerdote Eli, porque ele estava errando na presença do Senhor, e eu comecei meu ministério assim. E assim vai crescendo, vai fazendo as obras de Deus. Mas o mais interessante é que você que está aqui, em nome de Jesus, você não precisa se distanciar da sua família, você não precisa estar longe da presença de Deus. Escuta, a palavra de Deus é poderosa e não existe nada e nem ninguém que pode contra ela. O nosso Deus, Jeová, Rafé, Nissim, Jiré, porque Deus teve vários nomes no passado, escute isso. E hoje Ele está aqui para te entregar um nome que há uma autoridade, que há um poder. Existe um chamado na sua vida. Existe algo poderoso para você. Eu estou sintetizando aqui, eu estou resumindo o que Deus está me entregando para você entender. Escute, as fases do teu ministério vão acontecer. Chegar uma fase da tua vida que Deus irá falar com você e vai te chamar pelo nome. Deus é especialista em chamar pelo nome. Ele chamou Samuel, Ele chamou Lázaro, Ele chamou Pedro, Ele chamou Saulo. Olha só, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Lázaro, sai para fora. Pedro, aonde está Pedro? Pedro está lá, diga para ele que eu vou fazer dele uma grande igreja em nome de Jesus. Deus é especialista, Deus sabe o teu nome, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe o que está acontecendo agora no teu coração. Escuta, Ana clamou ao Senhor, mas não somente isso, ela ficou firme no propósito. Escuta, às vezes nós estamos aqui e você fala assim, ora por mim. E eu falo, você crê? E você diz, eu creio. Nós levantamos a mão e começamos a orar. Aí você também levanta a mão, mas lá dentro você fala, será? Será que vai mudar? Portanto, aquele que confessa, mas duvida, comete pecado. Tiago fala isso. Se você fala, aleluia, eu creio, mas duvidando no teu coração, escute isso. Deus não é enganado por ninguém. Preste bastante atenção nisso. Deus não é enganado por ninguém. O que Deus quer é a sinceridade do teu coração. Presta atenção. Não adianta você professar com a sua boca, mas teu coração está em outro lugar. Não adianta você dizer, eu acredito, porque sem fé. Por que Deus fala? Hebreus capítulo 11, escuta isso. Você vai entender agora por que em Hebreus 11 cita sobre a fé. Não é algo que é de falar. Não é algo que você fala, eu acredito. Não, não é isso. É algo que tem que vir da tua alma. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sabe o que eu achei interessante? Tem coisas que estão escritas na palavra, você explica a palavra e o pessoal não acredita. Eles acreditam no que muitas religiões dizem, que não está dentro da palavra. Se está escrito e você... A Bíblia fala assim, se está escrito e você não obedece, você comete pecado. Está escrito aqui, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha só, por que a Bíblia fala, principalmente em Hebreus 11, por que ela exalta tanto a fé? Porque não é algo fácil de se lidar. Não é algo fácil de simplesmente você falar em palavras. Eu acredito. Não, não é assim, minha querida e meu querido. Presta bastante atenção. Deus está dizendo aqui. E como é que nós alcançamos? A fé
é um dom dado por Deus. É Deus que acrescenta a sua fé. Então é algo que você tem que pedir para Deus. Deus, eu preciso acreditar. Eu preciso, aleluia, ter a esperança no Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós acreditamos em tantas coisas. Você quer ver uma ação de fé? Um exemplo. Se alguém tem um automóvel e você, aleluia, está vendo que o combustível está acabando, o carro está começando a dar aqueles trancos, e você está perto do posto de gasolina, e você alcança aquele posto com o teu carro, com o teu automóvel, e pede para ele, coloca aí, vai, meio tanque, ou coloca aí uns 20% aí para mim de combustível. E a pessoa coloca, aí você vê o ponteiro fazendo assim, ó. Você tem fé que quando você ligar o carro, você acionar a chave, o carro vai ligar. Por quê? Porque tem combustível. É assim a fé. Você sabe que vai funcionar porque está acontecendo alguma coisa que vai favorecer. Se colocar água lá dentro, você vai se preocupar. Opa, não vai funcionar, vai dar problema no motor. Mas se colocar o combustível certo, você já sabe que é só ligar e ele vai pegar. E se tiver vazio alguma parte, vai preencher, porque o combustível está aqui. A fé é isso. Você tem que acreditar que ela é o combustível que vai mover o teu milagre, que vai mover a ação sobre você. Ana sabia e tinha certeza que Deus era vivo e que ele tinha o poder, porque ela ouviu as histórias, ela subia ano a ano para adorar, mas ela sabia que ela precisava de um milagre e que somente o Senhor poderia dar esse milagre. Ela, gente, não se engane, tá? Não se engane. O pessoal daquela época já tinha ciência, entendimento e estudos para saber quem era estéril, quem não era estéril, quem podia gerar, quem não podia gerar. Ana, ela sabia que ela estava estéril, que ela não podia ter filhos. E ela foi clamar ao Deus que poderia abrir, porque ninguém conseguiria fazer. Mas Deus sim, ela tinha fé. E ela depositou o combustível dela no lugar certo. Às vezes você está gastando o teu combustível, a tua fé em coisas que não vão te trazer um resultado. Preste bastante atenção nisso. Em pessoas que te prometem coisas. Deus está dizendo para você dessa maneira que Ele está abençoando a tua vida. E que é para parar de confiar em pessoas, em situações, em certos tipos que você está buscando que não vão te trazer resultados. Pode ser que algum outro traga algum resultado momentâneo, mas não é a tua felicidade, porque sempre querem algo em troca. E Jesus só está falando, acredite em mim. Ela subiu e fez um voto ao Senhor. Senhor, se tu me deres um filho, eu o entregarei na sua casa por todos os dias. Aconteceu. E Deus abriu tanto a madre dela que ela teve mais 5 filhos. No total, 6 filhos Ana teve. Mas um era profeta, Samuel. E você que está aqui comigo, nesse momento tão poderoso, tão tremendo, tão grandioso, sabe que Deus irá fazer com que a tua fé aumente agora. Fiquem todos sendo abençoados por Jesus e até o próximo, se Deus quiser.